Você se esforça, planeja, se dedica para os seus sonhos, trabalha arduamente todo dia, durante toda a semana, mas mesmo assim não consegue ver os resultados, não consegue alcançar tudo aquilo que você deseja. Isso também já aconteceu comigo. Infelizmente, eu fazia algo que é muito comum e por isso eu quero aqui fazer esse alerta para vocês, para não cometer esse mesmo erro. Infelizmente, nós cultivamos às vezes hábitos que destroem os nossos sonhos. E o pior é que nós cultivamos esses hábitos até mesmo sem perceber. E aí que fica difícil da gente romper essa barreira, da gente realmente conseguir alcançar resultados, porque nós ficamos naquela que não entendemos o porquê que nós se esforçamos, mas mesmo assim não conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui nós falamos sobre desenvolvimento, sobre como se tornar mais disciplinado, mais comprometido para realmente tirar os seus sonhos do papel. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E eu tinha muitos sonhos. Só que só sonhar não basta, é necessário também planejar, identificar como alcançar esses sonhos. E eu fazia isso. Além de planejar, eu também entrava em ação. Eu ia lá e me dedicava todos os dias para os meus sonhos. Eu estava ali sempre fazendo, sempre realmente realizando aquilo que era necessário. Mas mesmo assim, chegava no momento que as coisas davam errado. Alguma coisa sempre acontecia e não dava certo. Eu não conseguia chegar naquele resultado. E a verdade, e eu não quero aqui compartilhar isso para te desanimar, muito pelo contrário, eu quero te falar essa verdade aqui para você realmente ter consciência e saber o que fazer a partir disso. Nem sempre os nossos planos vão dar certo. O simples fato da gente planejar como alcançar um sonho não é uma garantia. Muitas vezes, até mesmo o excesso de planejamento acaba atrapalhando, a gente se perde entre muitas ideias e acaba não conseguindo discernir bem por qual ideia começar. Então não basta você só sonhar, você traçar o planejamento, mas mesmo assim, muitas vezes as coisas não vão dar certo. E esse é um ponto muito interessante, porque o que você faz após a falha é que define a sua vida. Presta muita atenção aqui nessa frase. O que você faz após aquela tentativa que não deu certo, é isso que faz toda a diferença. Sacou isso aqui? Se você pegou essa sacada, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, que aí eu sei que você está me acompanhando aqui. O que você faz depois do seu plano que não deu certo, daquela tentativa que muitas vezes a gente até chama de fracasso. E eu já vou entrar mais nesse assunto, porque às vezes a gente acaba confundindo as coisas. Eu vou falar mais sobre isso aqui daqui a pouquinho. E aí, o que nós temos diante disso? Quando algo não deu certo, algo que a gente planejou, algo que a gente se dedicou e aquilo não deu certo, não foi para frente, a gente não conseguiu o resultado que esperávamos, mesmo fazendo tudo o que nós planejamos, mesmo sendo disciplinado, comprometido. Uma das alternativas, e que muitas vezes a gente acaba optando por essa, eu optava por essa, é desistir. É simplesmente abandonar aquele sonho só porque aquela tentativa não deu certo. Só que optar por essa opção, infelizmente, não vai te ajudar a chegar no resultado que você quer. Não vai te ajudar a realizar o seu sonho. Porque você fica naquela eterna coisa de sempre começar algo novo, um plano novo, um projeto novo, um novo sonho, e você está sempre pulando de galho em galho, só porque a primeira tentativa na direção do seu sonho não deu certo, então você troca de sonho. Eu já fiz muito isso e depois eu me arrependi disso. Porque você fica trocando, isso acaba não te levando a lugar algum. Você está sempre recomeçando as coisas e você não está ali persistindo. A
falha não é um sinal para a gente desistir, para a gente simplesmente jogar o balde, jogar a toalha, abandonar tudo. Porque se você fica sempre abandonando só porque uma tentativa não deu certo, você está reforçando o hábito da desistência. E esse hábito ele não te leva a lugar algum. E aí, toda vez que você repete esse padrão de desistir porque algo não deu certo, isso vai se enraizando, vai se fortalecendo esse hábito, e isso acaba se tornando um padrão. Você se torna a pessoa que sempre desiste. É como se simplesmente porque um vídeo aqui no canal não deu certo, eu simplesmente desistisse de ter um canal, ou agora que eu comecei, por exemplo, a aprender violão. Só porque a primeira semana eu não consegui pegar tão bem o jeito ali de trocar as notas, de fazer a batida, eu simplesmente desistisse. Só que se eu estou sempre desistindo, eu nunca chego a lugar algum, eu nunca consigo aprender algo, eu nunca consigo construir um negócio, melhorar a minha vida financeira, melhorar a minha rotina, porque eu desisto quando as coisas não dão certo. E esse é justamente um tipo de mentalidade que a autora aqui do livro Mindset, a Carol Dweck, ela traz a mentalidade fixa. É aquela pessoa que quando está diante de algo que fica um pouco mais difícil, ela já começa a pensar em desistir, ela já começa a pensar a jogar a toalha, a simplesmente abandonar aquilo que ela quer alcançar, porque está um pouco mais difícil, ela começa a cogitar que as coisas não vão dar certo, e se não der certo, então ela realmente desiste daquele sonho, porque ela começa a acreditar que não tem o talento, ela acredita que precisa de sorte para alcançar as coisas na vida, então ela acaba sempre desistindo. É como se você estivesse ali num campeonato. Esse ano nós temos Copa do Mundo, vamos pensar na Copa do Mundo. É como se você tivesse ali, ainda naquela fase inicial, que é os jogos em grupo, que acontece vários jogos, e não é porque você perdeu o primeiro jogo que você simplesmente acabou com todas as suas chances de passar para a próxima fase, que é aquele mata-mata mesmo, ou você ganha ou você é eliminado. Mas você ainda está naquela fase de grupos que não é porque você perdeu um jogo que você precisa simplesmente desistir. Ainda há chances de você conseguir se classificar para a próxima fase. Então, muitas vezes a gente age exatamente assim. Nós estamos na fase de grupo, na fase de construção do nosso sonho, da nossa liberdade financeira, de tirar aquele projeto do papel, e aí a gente simplesmente desiste na primeira tentativa. Você está desistindo antes de lutar o suficiente pelo seu sonho. Muitas vezes nós estamos confundindo perder um jogo com ser eliminado. Muitas vezes nós confundimos uma falha, um plano que não deu certo no início, com um fracasso. Não é porque aquela tentativa não deu certo que você não vai conseguir alcançar o seu sonho. E antes de eu falar aqui como mudar essa mentalidade, essa coisa de sempre ficar desistindo das coisas só porque não deu certo, só porque está difícil, o que podemos fazer após essa tentativa que não deu certo? Se você está tendo algum insight aqui nesse vídeo, já aproveita, compartilha aí com um amigo para abençoar a vida dele. Porque a autora desse livro aqui, ó, Mindset, ela também fala sobre uma outra mentalidade, que é a mentalidade de crescimento. E pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas olham para aquela tentativa que não deu certo, para aquele jogo que você perdeu e pensam: como eu posso aprender com essa situação? Elas olham no sentido de buscar tirar lições daquela situação, do que não deu certo. Elas identificam quais foram os pontos que deram certo, os pontos que não deram certo. Buscam entender o que é necessário desenvolver ainda, habilidades, conhecimentos, competências. Isso é algo que eu trabalho muito também com as minhas clientes, de identificar, ok, não deu certo dessa vez, mas o que nós podemos aprender com isso? Que lições a gente tira dessa situação? Porque cada tentativa é uma oportunidade de aprendizado. Cada tentativa é uma oportunidade de estar sempre melhorando mais.
Meu processo de coaching, além de desenvolver a questão da disciplina, do comprometimento com os seus sonhos, quando é necessário, a gente também busca desenvolver essa mentalidade de crescimento. Ele é um processo muito personalizado de acordo com as necessidades de cada uma das mulheres que eu atendo. Inclusive, se você tem interesse em realizar o processo de coaching comigo e tirar os seus sonhos do papel, realmente conseguir avançar na direção daquilo que você deseja construir e alcançar na sua vida, eu sempre deixo o meu contato aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, então me chama pra gente conversar, trocar ideias, porque o que eu quero passar aqui nesse vídeo para vocês é você não precisa desistir. Porque se você desistir, você não vai chegar a lugar algum. Você sempre vai estar sendo aquela pessoa que está sempre começando algo novo, mas não conseguindo chegar na finalização daquele projeto, daquele sonho, daquele plano. Sempre vai existir aquela situação que sai do controle, aquelas coisas que nós não planejamos e acabam aparecendo de última hora. Por isso que é tão importante desenvolver a persistência e a flexibilidade para sempre estar aprendendo com as situações, buscando ajustar o processo, melhorar os pontos necessários, porque foi isso que fez a diferença para mim conseguir aqui criar esse canal, estar sempre aprendendo a cada vídeo, identificando. Porque teve vídeos aqui que não foram tão bom o desempenho, mas mesmo assim eu não desisti. Eu fui lá, aprendi com eles para estar sempre melhorando e trazendo um conteúdo cada vez melhor para vocês. Isso também me ajudou com os meus resultados financeiros, a melhorar a minha vida, a construir uma rotina mais leve, que hoje eu consigo ter muito mais tempo para cuidar melhor da minha saúde, cuidar melhor da minha casa, passar mais tempo com meu marido. Então, sabe, tudo isso foi persistir e não ficar desistindo só porque a primeira tentativa não deu certo. E eu quero saber aqui agora de vocês. Me conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção aqui desse vídeo. Porque o que eu queria passar aqui para vocês é que você não precisa ficar cultivando esse hábito da desistência, porque é justamente isso que te impede você de alcançar os seus sonhos, de você ter resultados. Nós precisamos desenvolver a persistência, buscar desenvolver essa mentalidade de crescimento que aprende com as situações. Por mais que em alguns momentos a gente se desanime, a gente sinta preguiça de fazer as coisas, de dar o próximo passo. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre como vencer a preguiça. E eu vou deixar ele aqui do ladinho, para você continuar assistindo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve para receber os vídeos em primeira mão. Um abraço e até mais!